Olá, eu sou Sofia Farzoa e este é mais um episódio do podcast Caminhos da Alma com o tema Manter o Centro no Meio do Caos. Porque é que hoje vamos falar deste tema e porque é que ele é tão importante? Uma das grandes queixas da atualidade é que tudo nos puxa para fora. O barulho, as pessoas, as solicitações, a nossa própria vida e tudo o que temos para fazer, e quando damos conta, nós estamos um pouco perdidos do nosso centro, de quem somos, do que é essencial para nós e de quais são as nossas reais necessidades. Então, como é que nós vamos conseguir manter o nosso centro, mesmo em situações caóticas e mesmo quando tudo parece querer tirar-nos de lá ou quando tudo está a ruir à nossa volta? Para nós percebermos como é que mantemos o centro no meio do caos, precisamos de perceber do que é que se trata isto do centro, o que é o centro quando falamos dele. O centro é esse lugar interno de presença, de equilíbrio e de consciência que nós conseguimos manter apesar do caos que se instalou à nossa volta. Não significa que vamos conseguir parar o caos, significa que mesmo no meio do caos nós vamos conseguir ouvir-nos e vamos conseguir manter a nossa presença e manter, não é o controle do nosso corpo, e o nosso controle é uma âncora. Não sermos constantemente puxados para fora, deixarmos de fazer as coisas que queremos e gostamos num determinado momento e às vezes até quando ouvimos alguém nos seus problemas, perder o nosso centro é como sair de nós para nos colocarmos no lugar do outro e na história do outro. Isto não é empatia, é um bocadinho mais além. É eu quase deixo de perceber quem sou, deixo de me sentir e parece que estou a viver as emoções do outro, as dores do outro e a vida do outro. Quando, por exemplo, há um caos instalado e nós entramos numa discussão que depois percebemos não tem sentido nenhum e não foi nada de importante, vou usar esta expressão que usamos, que é saltou uma tampa. Quando refletimos sobre isso, percebemos que estávamos um bocadinho fora da nossa consciência, do nosso interior e do que nós designamos do nosso centro, porque se nós nos mantivermos no nosso centro, vamos ter esta capacidade de conseguir gerir o que está a acontecer internamente e de não reagir, de não sermos deslocados. Eu gosto desta ideia de somos retirados de algo aqui dentro que nos leva a reagir ao exterior e, na maior parte das vezes, reações das quais depois nos arrependemos, enervamo-nos e sentimos e concluímos que não eram assim tão importantes e que podíamos ter feito de outra forma e agido diferente se tivéssemos conseguido manter o nosso centro. É que não adianta nós tentarmos evitar o caos e os conflitos, porque a vida é feita disto e desta dualidade, e se nós aceitarmos que o caos é parte da vida, estamos a aceitar que o que há a fazer é lidar com ele e lidar da melhor forma. As mudanças, as perdas, notícias que nos são dadas assim de rompante, emoções muito intensas, a sensação de uma sobrecarga, parece que temos demasiado trabalho e o dia passa a correr e temos pouco tempo para fazer aquilo que gostaríamos e para sentirmos como gostaríamos, nos sentirmos como gostaríamos. Tudo isto vai sempre fazer parte da nossa vida, numas fases mais intensamente, noutras menos, de uma maneira ou de outra, mas não há como eliminar isto, porque é mesmo assim. E quando pensamos que a paz é a ausência de conflito, é também um bocadinho de ilusão, porque o objetivo é como é que eu me consigo manter serena, como é que vamos conseguindo manter esta calma e uma tranquilidade, uma paz interior, mesmo no meio do caos e no meio da agitação. E lembrando-nos que há situações e determinadas pessoas com que isto vai ser mais difícil, sobretudo se forem temas que mexam muito connosco, se forem situações de vida muito importantes para nós e pessoas com quem temos alguma proximidade e com quem vamos ter de lidar e temos de lidar com mais frequência. Tendo como pressuposto que o caos faz parte da vida e percebendo que noção é esta de centro, há uma pergunta que nós devemos fazer, que é então como é que nós perdemos o centro? O que é que nos acontece? E há uma resposta que pode ser comum a muitos de nós e é uma tendência, digamos que na sociedade atual, por exemplo, a hiperestimulação. Está sempre tudo em ruído, em atividade, seja um telefone que toca, as notificações, seja um filho que chama, uma notícia que se ouve, fazer o scroll nas redes sociais, o excesso de informação. Às vezes é difícil escolher, selecionar, perceber o que é verdade, o que é que não é verdade, ou ouço uma notícia
e como vi sobre aquele tema, há milhares de notícias que me surgem ou de informação sobre aquele mesmo tema e há uma sensação de desfoque, como se nós saíssemos de nós. E depois vamos imaginar esta situação. Há um tema que nos pode estar a incomodar e nós vamos pesquisar sobre o tema. Nós vamos ouvir um amigo sobre o tema, vamos ouvir um familiar, vamos ouvir experiências de pessoas que passaram pela situação e vamos perdendo a noção do que é que está a acontecer aqui dentro e de que forma é que isto é importante para mim. Porque o que serviu para os outros como exemplo, como ferramenta de superação, pode ser sim uma história inspiradora e pode ser sim um exemplo de como funcionou ou até um aviso de como não funcionou e se calhar tenho de estar alerta, mas pode ser muito diferente de quem eu sou e daquilo que eu quero construir para mim e da forma como quero construir para mim. E nós temos de nos ouvir, porque quando nós nos ouvimos, há um fluir muito maior das coisas que nos acontecem e das coisas que nós permitimos na nossa vida e até das coisas atrás das quais nós vamos, porque conseguimos perceber que isto para mim faz sentido, isto não faz, isto é a experiência de uma pessoa que é muito válida, mas no meu caso e comigo não funcionaria, e vamos assim afinando aquilo que nos mantém centrados e o que não nos mantém. Percebemos logo, quando há informação que nos causa ansiedade, isso pode causar logo uma desconexão com o corpo, uma desconexão da nossa respiração, das nossas emoções, porque entramos neste estado ativo de então há qualquer coisa que eu não estou a fazer e que está fora e que eu devia já estar nesse movimento e eu não estou. E portanto perdemos o contacto com aquilo que está cá dentro e que é importante nós seguirmos, com esta voz interna, que no fundo é o nosso centro. Há várias ferramentas que podem ser usadas nesta tentativa de nos recentrarmos, de voltarmos a nós, e a respiração é sempre uma boa ferramenta porque, como temos visto em vários episódios, noutros episódios, ajuda-nos a relaxar, ajuda-nos a trazer essa sensação de segurança, ajuda-nos a voltar a nós de alguma forma. Mas perante algumas decisões que tenhamos de tomar, um dos truques que costuma resultar é nós tentarmos ir lentamente, ou seja, ir por camadas. O que é mesmo essencial agora? O que é que eu consigo fazer e como é que eu posso, neste momento, fazer alguma coisa? E ir passo a passo. Quando consigo concretizar, depois logo penso e vejo o que é que me surge a seguir. Se tivermos de encontrar um sítio para dizermos onde é que está o nosso centro, é muito referido, nós não dizemos que o centro está na nossa cabeça, nós levamos o centro ao corpo, ao centro do corpo, porque a mente está sempre a mil. Então, no que dependesse da mente, nós estaríamos sempre centrados e a pensar no que ainda há para fazer, no que vou fazer a seguir, no que devia estar a fazer e portanto, saímos do nosso centro, saímos do nosso corpo. O corpo é sempre um lugar onde nós podemos começar como ponto zero, como este ponto de partida de me centrar. Portanto, sentir os ombros, respirar com a barriga, dar a intenção de que estamos aqui agora, sentir os pés bem assentos no chão, são algumas das coisas que se podem fazer, dos exercícios que se podem fazer para nos sentirmos centrados. Como é tão fácil nós sairmos de nós nos desfocarmos, nós ficarmos perdidos no ambiente, no ruído, no mundo exterior, nos outros. Não vou encontrar o meu centro e ficar centrada sempre. Portanto, aqui é importante esta prática constante. Não se trata de estar sempre bem, já também falámos várias vezes que estar sempre bem é impossível, até por causa da dualidade e do caos constante que é as nossas vidas, mas trata-se de voltar. Então eu percebo que eu saio, percebo que saí de mim, percebo que me exaltei, eu percebo que fiquei mais ansiosa com aquela ideia, com aquela partilha e depois trago-me outra vez para mim, trazemos-nos a nós, porque aí sentimos que eu voltei a casa, eu preciso voltar a casa para voltar a ficar bem e tomar decisões mais lúcidas. Imaginemos como ir ao ginásio, imaginemos o nosso centro como um músculo que se treina e nós vai sendo por tentativa e erro e cada vez vamos ficando mais em nós, cada vez vamos voltando, cada vez nós sentimos, lá estou eu a ir para fora, lá estou eu a perder-me no ambiente, nas opiniões dos outros, nas ideias dos outros, e eu faço este movimento consciente, eu volto aqui ao meu lugar e eu volto aqui ao meu corpo. Perder o centro faz parte,
a prática que nós, se quisermos, podemos adquirir é quando eu perco o meu centro, como é que eu percebo que perdi o meu centro e o que é que eu faço e como é que eu faço para voltar. Portanto, há dias em que basta um segundo em que eu esteja presente, em que eu me sinta aqui, em que eu me conecte e contacte com as minhas necessidades, para eu perceber que consegui voltar a casa, consegui trazer-me para mim e consegui distanciar-me e bloquear aqui um bocadinho o acesso do mundo exterior. A tomada de consciência é sempre meio caminho andado para nós percebermos como agir e qual é o passo seguinte. Nesta questão do centro, de manter o centro no meio do caos, nós precisamos de perceber exatamente em que situações é que eu saio de mim, em que momentos do dia, com que pessoas, em que circunstâncias é que eu saio de mim para salvar o mundo, para me perder nas histórias dos outros, para sentir que já está tudo muito confuso e que eu já não tenho controle em mim mesmo, que eu já não tenho esta prática de me sentir e de me manter presente. Depois desta tomada de consciência é eu perceber o que é que me faz voltar, que recursos eu tenho que me tragam agora para casa outra vez, que me façam voltar ao meu corpo e ao meu centro. Há várias formas, há muitos relatos, há pequenos rituais que as pessoas sentem, algumas que podem fazer, de se recentrarem, para se recentrarem. Pode, no início, numa fase inicial, ainda com a falta do treino, ser necessário nós afastarmos um pouco daquilo que nos causa, que nos tira do lugar, e pode ser, por exemplo, passar a desligar as notificações do telemóvel, passar a decidir que se faz uma coisa de cada vez e que não vou fazer multitasking, decidir que cada atividade é feita à vez e fazê-las mesmo, executá-las até ao fim e tentar não ser interrompida ou não me interromper. E é uma forma de nós nos focarmos e também de nos cansarmos menos. No início pode ser mesmo necessário cortarmos o acesso a estas distrações exteriores. Depois, com a prática, já vai ser mais possível nós estarmos nestas situações e com estas, digamos, distrações, solicitações e hiperestimulação e conseguirmos ainda assim perceber, quase criar um distanciamento, estar no meio deste caos, mas mantendo a nossa presença e mantendo quase aqui com uma proteção, com uma barreira, com uma bolha, onde nos sintamos confortáveis, apesar de tudo. E assim terminamos mais um episódio do podcast Caminhos da Alma. Muito obrigada por estar desse lado. Nós voltamos em breve com outro tema, com outro episódio. Até lá!